Jesus com os apóstolos, com os discípulos, em que Simão Pedro questiona Jesus a respeito do perdão. Simão Pedro nas fala, está no Mateus 18, 21, 22, pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofende? 7 vezes? Porque o número 7, naquele período de Jesus, eles davam muita importância à numerologia, porque ela tinha significado. 7 é um número considerado infinito, ou seja, de conclusões. Nós temos 7 dias na semana. Qualquer machucado nosso, qualquer corte é 7 dias para o organismo sarar. Então ele tem um certo magnetismo. Isso que Simão com certeza perguntou a Jesus, por quê? Ele com certeza estava vivendo momentos difíceis, talvez de perseguições, talvez de ofensas por parte dos outros. E Jesus então responde para ele: em verdade vos digo, Simão, não perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha o número 70, o 7 de novo. Se Simão tivesse perguntado a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perguntar? 70 vezes 7? E Jesus diria com certeza: 70.000 vezes 70.000. Ou seja, perdoe quantas vezes for necessário. Não há limite. O perdão não pode ter limites. E esse sentimento é o que mais temos dificuldades. Digo isto porque nós ainda não atingimos um grau de perfeição. Nós ainda estamos num patamar considerados espíritos errantes. Ou seja, o nosso sentimento ainda não está purificado, no sentido que precisa ser. Nosso amor é limitado, é condicionado. Eu amo meus filhos, mas os filhos de fulano, Deus me livre. Eu amo os meus amigos, mas em contrapartida aqueles que se colocam na condição de meus inimigos, não. Então é por isso que a nossa evolução no quesito sentimento está atrasada. Por mais que a gente pense que estamos avançando, lógico, se compararmos aos séculos passados, a gente já melhorou um pouco. Isso, raras exceções, tirando as raras exceções. Por quê? A maioria ainda continua com desejo de vingança. De primeiro a gente praticava a vingança, era comum. Hoje a gente só deseja, não pratica diretamente. Eu digo isso aos cristãos, Então vamos conversar sobre o perdão. O perdão, quando há necessidade do perdão, é porque o nosso sentimento pelo outrem ou do outrem é um sentimento que está ferido. Nós estamos magoados, nós estamos ressentidos, estamos decepcionados, porque nós temos 2 aspectos de paixões que nos prejudicam, ou que nos trazem esse sentimento: ofensa e prejuízo. Engraçado, né?
ofensa e prejuízo. Ofensa é uma coisa leve em relação a prejuízo. Por exemplo, a pessoa chega num lugar, não vai com a minha fachada, as vibrações, as energias não dão certo, e diz: ô Magrelo, ô velhinho Magrelo, dependendo do estado que eu tiver, mano, o que é isso? Ou seja, eu me senti ofendido. Ofensa. Mas essa ofensa leve, ela pode ser consertada ali mesmo. De repente, ali a gente está meio magoado, meio ressentido. A pessoa, o outro vem e diz: ô companheiro, desculpa, eu não queria falar aquilo, me perdoa. Pronto. Uma ofensa. Por que perdoei? Por que nós perdoamos? Porque ela é leve, pouquinha. Quando Jesus disse: perdoai as ofensas, nós temos duas vertentes na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Em outras traduções nós vamos ter: Pai, perdoa os nossos pecados, aqueles que nos ofendem, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, por esses caminhos a gente vai entender que a necessidade do perdão é muito grande, porque o perdão é o que limpa. Porque quando nós recebemos uma ofensa, não importa o tamanho dela, mas vamos colocar uma ofensa muito simples, uma coisa bem levinha. Qual que é o problema de não perdoarmos a ofensa, aquela ofensa? O problema é que vamos entender que uma ofensa, e quando a gente se sente ofendido, a ofensa é ação. Quando nós nos sentimos ofendidos, vamos imaginar um veneno. Imaginemos um veneno. Se um veneno qualquer, a criatura tomar uma dose maior, ele vai sofrer as consequências imediatamente, talvez até o óbito, correto? Mas, se a criatura tomar, por um descuido, um pouquinho só, uma pontinha, o que vai acontecer? Essa pontinha vai introduzir-se no organismo e vai corroer. E vai causar um certo dano, que seja estomacal, que seja garganta, que seja por onde ele assentar. No entanto, ele não vai te fazer mal, ou te prejudicar, ou te jogar, ou te derrubar naquela hora. Mas a partir daquele momento, aquele veneno vai espalhando. Aonde ele danificou, ele vai se espalhando. Em pouco tempo, ou médio tempo, a criatura está doente. Mais um pouco de tempo, se não houver um tratamento, se não houver uma providência para isso, ele vai a óbito, tal qual aquele que tomou a dose maior, só que mais tarde. A ofensa também é assim, nesse termo comparativo. Eu recebi uma ação, me senti ofendido. Naquela hora, coisa simples. Às vezes a criatura nem disse isso direcionado a mim. Às vezes ele falou alguma coisa, contou uma piada, fez uma gracinha, porque muita gente gosta de fazer graça, numa hora errada, e eu me senti ofendido com aquilo, que me atingiu. Se me atingiu, primeiro passo, eu vou sentir um pouco magoado.
magoado, sim. Olha, eu não conheço esse cara, não conheço essa pessoa. Que liberdade que eu dei a ela? Ó, mágoa. Que liberdade que eu dei a ela? Beleza. Daí a pouco, meia hora depois, eu coloquei um veneno no coração. Por tudo que eu olho, por todos que eu olho, por sorrisos, por isso que me apresentam, eu não consigo tirar a atenção dele. Eu estou sintonizado. A mágoa sintoniza-nos com o ofensor. Beleza. Aí, de repente, vamos imaginar que este que eu me refiro, ele não fez isso com a intenção de me magoar. Não fez isso com a intenção de nada, simplesmente aquela pessoa desajustada que, estando num lugar, resolve falar uma besteira. Será que nós nunca fizemos isso? Contar uma piada num lugar indevido e alguém sentir-se ofendido. Aí sim, a partir desse momento, eu imagino que lá 2 horas depois, como a minha atenção está sempre voltada nele, porque a sintonia não me tira, nós estamos atrelados, ele sorri. Você vê ele dando uma gaitada, né? Um sorriso. Aí, de mim, cara chato. A mágoa que era desse tamanhozinha, metade, virou uma. Vai daqui, vai dali, a gente está aqui, de repente, aí ele esqueceu de mim. Ele esqueceu de rir de qualquer coisa, de repente eu passo perto dele e ele fecha a cara. Vai, tá vendo? Que cara nojento. Você acha que ele é melhor que eu? 2 magoinhas. 2. Daí, pouco tempo depois, nós encontramos em outro lugar. Ele nem sabe que me magoou, de repente ele fala alguma coisa. 3 mágoazinhas. Olha, a mágoa, ela vai crescendo, aquele veneno que eu disse, aquela dosinha, vai corroendo. Toda vez que eu encontrar ele, ou a pessoa, ou ela, ou seja o que for, se ela estiver sorrindo, eu penso que de mim. Se ela estiver séria, eu penso que está me rejeitando. Qualquer forma, a mágoa já corrompeu o meu sentimento de amor. E aquela mágoa, ela vai virando raiva, ela vai se transformando, a ação da mágoa, os pedacinhos da mágoa, vai se transformando em raiva. E a raiva nos impulsiona a querer vingar. Vingar. Lavar a honra. Botar tudo em prato limpo. Né? A gente fala isso. Vamos botar tudo em prato limpo. Olha, gente, cuidado. Né? Então, tudo isso, por isso Jesus disse, perdoa, porque se eu não me sentir ofendido, ou se me sentir, e eu perdoar, eu me livro. Eu me livro dele, ou seja, eu não vou me algemar numa energia invisível. Porque eu vou levar, quando eu tenho 2, 3, 4 mágoas, um pouquinho que ela vai crescendo, ele vai comigo. Ele foi passear lá no Nordeste, no Arraial da Ajuda, sei lá. Ele está lá, divertido, e eu aqui em casa pensando nele, infeliz. Eu estou deitado na cama pensando, excomunguento. Eu vou comer, eu lembro, não, mas está vendo? Eu trouxe a pessoa, entre aspas, e começo também a emitir vibrações negativas para ele. Energias negativas.
cuidado, às vezes ele está lá divertindo, até rezando, e eu estou aqui martelando. E a mágoa, ela vai, ao ponto de um dia, estou dizendo só na nossa metáfora, ao ponto de um dia nós cruzarmos na rua, vamos imaginar que estejamos de... Ele buzina, mas não para mim, ele buzina, por uma ocasião. Eu já vou me sentir que essa buzinada foi uma provocação. E eu já vou abrir o vidro do carro e estender a mão para dar tchau para ele. Um tchau esquisito. Está vendo que loucura? Isso acontece, sabe aonde? Mas não pode acontecer com as pessoas mais próximas, no trabalho, vizinhos, familiar. As reuniões de famílias é facinho disso acontecer. Coisas simples, eu estou falando de mágoas simples, que a gente comete muitas vezes, ou nos sentimos muitas vezes. Uma reunião de família, Natal, Ano Novo, né? Aquela reunião, envolve todo mundo, tá? Aí entra filhos, nora, genros, cunhado, família do cunhado, cachorro do cunhado, vai juntando tudo, os nossos também. Ao invés de manter a reunião num clima de fraternidade, é bom, não é? Bom, vai daqui, vai dali, mas sempre tem um que não segura a língua. Ô, chicote. Aí começa. É porque meu filho vai fazer doutorado. É porque minha filha... O outro, coitado, que tem um salário mais baixinho. O menino está atravessado na escola, já tomou bomba. Não, mas está falando para mim. Aí começa a mágoa. Aí tudo que ela falar, que o outro falar, eu já estou achando que está desfazendo a pessoa que anda, vai de bicicleta, olhando o outro, chega de carro, é porque eu estou aquele carro. São coisas pequenas. São coisas pequenas que acendem, porque nós somos muito, entre aspas, melindrosos, gente. No centro espírita nós não somos. Não tem melindre na casa espírita, gente? Ou não tem aqui? Tem hora que é uma coisinha à toa, o outro já está sentiu-se ofendido. Ah, mas você falou. Eu falei. E outra coisa a gente também. Então imagine dentro de casa que já é familiar, que já é uma programação de desafetos que junta. Desafetos lá do passado que estão num processo reencarnatório familiar, pelos laços da família, ou agregados a ela. Por isso que é muito comum. A nora não gosta da sogra. A sogra não gosta da nora. E vice-versa. Gente, por que ele não gosta? Não estou vendo. É porque é como dizer, um balaio de gato do passado que unhava todo mundo, agora veio em família para ver se acerta. Então esse processo é onde a gente precisa colocar a água da paz na nossa convivência. Gente, é muito séria a questão do perdão. Eu vou contar um segredo. Isso foi a espiritualidade que me contou. Né? Me contou não, me puxou a orelha. Vou contar um fato, correto? O perdão é fácil. Porque
a energia, a gente tem dificuldade de perdoar, porque nós, dependendo do tamanho, do peso ou do prejuízo que a gente dá à ofensa. Vamos lá. Muitos anos atrás, talvez uns 30, eu prestava serviço, fazia uns bicos de pintura de letras. E eu trabalhava junto com um colega. Nós dois trabalhávamos junto. Pegava serviço, dividia e tal. E eu fui chamado, nós fomos chamados para dar um orçamento numa empresa. Uma empresa. Chegando lá, nós fomos dar orçamento. Por surpresa minha, o cara que me atendeu era um amigo. Eu julgava amigo. Já viu aquelas pessoas que você conhece e cria aquele... Aí a gente vai, é meu amigo. É meu amigo. Aí então, aí Jorge, é você? Você trabalha aqui? Agora eu não estou no campo mais, agora eu estou aqui, papapá. Falei, olha, eu falei, não, o fulano está viajando, mas eu vou te mostrar o que é que nós queremos. Nós queremos uma placa assim, para colocar na lateral daqui e tal, de um terreno baldio, etc. Olha, o que nós podemos fazer, né, o que a gente faz, é uma placa, faz isso de metalon, tal, expliquei, tá. A gente vai, fixa ela na parede ali, fica ótimo, perfeito. Quanto que é? Eu vou colocar um preço aqui, tem muitos anos, me parece que era 300, vou colocar 3.600, porque hoje tudo é caro, né, meu? Olha como a gente chama de TV para trabalhar em casa. Vai trabalhar de meio-dia, meio-dia de serviço, ele quer 500 conto. Já viu? O povo ficou doido, né? O nóio. Então, vou colocar simbolicamente 3.600 por uma placa de uns 3 metros. Beleza. Compramos material para que serradeiro, naquele tempo a gente não mexia, só, estreita. Fizemos bonitinho, pintando, escrevemos, naquele tempo era tudo à mão, né? Tudo bacana. Fomos lá assentar a placa numa sexta-feira. Combinamos certinho, né? Sexta-feira. Nós chegamos lá para assentar essa placa. Tiramos a escada, né? Um terreno muito desnivelado, uma escada de 4 metros, ela fazia um L. Então um L ficava para tipo o outro descia para a pirambeira. Aí colocamos lá, ajustando mais ou menos. O colega era mais forte do que eu, né, fisicamente. Mas você vai lá e eu fico segurando embaixo. Aí ficou lá. Eu subi, furei um buraco, pus a bucha, ajeitei a placa, tá. A hora que eu fui parafusar danada, era o último parafuso, a último aperto do quarto parafuso. Ficou perfeito. A gente desceu. Entramos para dentro da empresa para mostrar o serviço, ou seja, na hora de apresentar o serviço. Olha, confere o serviço, porque estava na hora do faz-me rir, né? Pior da coisa. Só que nesse dia, o nosso amigo vazou na branqueada. Eu tinha saído. E o senhor, dono do serviço, estava lá. E ele veio receber o serviço. Ele conferiu o serviço. Ele chegou, gente, naquela expectativa, fizemos o melhor, né? Ele disse, mas não era isso que eu queria. Eu falei, mas eu não era desse jeito que eu queria o serviço. Eu queria assim, assado. Não, mas a gente combinou com o fulano, assim, assado. Eu falei, mas eu não dei autorização para ele fazer. Eu queria desse jeito. Tem jeito de fazer, pegar esse serviço e fazer tudo? Não tinha, porque é outra técnica. Outras. Falei, não. Então não vou pagar. Quando falou que não vou pagar, o companheiro já subiu lá ele era mais esquentado, né?
Eu era espírita, viu, gente? Ah, ele já era espírita. Ele não. Ele já, não dizendo nada. Aí o cara entrou para dentro e falou: não, se não for do jeito que eu quero, essa aí eu não quero. Falei: não. E o cara entrou para dentro. O companheiro falou: não sei o que, vamos quebrar esse vidro desse carro preso aqui. Eu falei: calma. Aí nós ainda vai preso ainda, calma lá. Vamos embora. Não, mas você é sangue de barato. Eu falei: vamos embora. Eu ainda estava calmo. Amanhã a gente pensa o que ele faz. Fui para casa, dormi nada. A mágoa, aquilo que eu falei. O cara não saía da minha cabeça. Puxa vida. O serviço foi 360, nós gastamos, ou 3.600, nós gastamos 1.600, o que sobraria para nós era 2.000. Hipoteticamente falando. Levantei, dormi a noite inteira mal. Aquilo fica martelando. Levantei de manhã, mal esperei clarear o dia, liguei para ele: fulano, já tomamos prejuízo mesmo? Vamos lá tirar aquela placa. O cara não quer, não vamos deixar a placa lá. A gente veio para outra. Bora. Aí chegamos, foram 2 bestão. Aí todos 2 com raiva. O cara nem saiu lá fora. Eu não queria saber nada. Nós chegamos, colocamos a escada, fizemos do mesmo jeito, um L com a escada de 4 metros de madeira, a escada já estava velha e tal. Eu falei: você sobe e eu seguro. Não se preocupamos com segurança, porque quando você está com raiva, perde a razão. O primeiro parafuso que eu peguei a chave, que eu dei uma entortada, a escada fez assim, quebrou o pé lá embaixo. Eu arriei. Lá dá uns 4 metros de altura. Mas só que a sorte que não tinha nada, era só terra. Mas a sorte, entre aspas, também não brinca. Eu enviei a canela no meio daquela escada. Quando eu cheguei lá embaixo, ao hematoma. Aí a raiva dobrou, né, gente? Além de tomar um prejuízo, ainda estava machucado. E o cara nem saiu lá fora. Aí juntamos aquilo ali, jogou a placa no carro dele e tal. Eu passei no hospital, tiraram raio-x e tal. Não quebrou não, é só uma luxação. Uns 10 dias você está bom. 10 dias. 100%. Aí eu fiquei, aquilo ficou, nesse período, gente, eu já trabalhava com um espírito que assina por Dr. Fritz. 37 anos que a gente trabalha, desde 89. Na quarta-feira eu trabalho lá, não sei, não faz um ano, na sexta, né? Na sexta da outra eu também não trabalhei, que eu trabalhei. Aí lá no sábado, domingo eu já comecei, já desenxugo e tal. E eu estou naquela coisa. Aí voltei a trabalhar. Quando chegou o dia do trabalho, na outra sexta, 15 dias depois, antes do centro, antes de eu ir para o centro, ele me aparece. Campo Vivência. O que foi, meu filho? Eu falei: vai, tá tudo bem. O que foi? Eu falei: mas o senhor não sabe? Aí eu machuquei, tá? Semana passada eu nem não fui, senhor. Falei com pressa, né? Eu falei: não. Ele falou: o que foi com o seu coração? Que mágoa é essa? Mas doutor, não sou saco da história. Nós trabalhamos, fez esse, aquilo, outro, tudo certinho, papapá. O cara não pagou ainda. Eu falei: meu filho, o perdão, ele está condicionado à mágoa, o tamanho da mágoa que a gente dá, o peso dela. Eu não entendi.
eu vou te fazer umas perguntas. Qual foi a sua participação nisso? Foi nenhuma. Eu fiz o serviço, eu fiz isso, aquilo, a gente justifica, né? Ele disse: quando você precisa fazer um empréstimo financeiro no banco ou qualquer coisa, você chega lá, mesmo que o caixa seja seu amigo, e diz a ele: olha, eu preciso de uma quantia X emprestar. Ele vai lá na gaveta e põe na mão. Não. O que você tem que fazer? Eles vão fazer um contrato. Você vai assinar um contrato, as cláusulas pagamento. Você fez isso? Não. O erro foi seu. O erro também foi seu. Ele está errado. Mas mais errado está você. Se você tivesse feito uma cláusula, um contrato simples, você tinha como reivindicar o seu direito. Quando ele disse, aliviou-me, falei, eu acho que o erro foi todo meu. Acabou a raiva que eu tive dele, do diretor, porque a raiva eu tinha que ter de mim. Gente, da agora para frente, aí eu conversei com o companheiro, da agora para frente, todo serviço a gente vai anotar. E no mínimo o cara tem que pagar o material adiantado, porque se ele tomar um prejuízo, toma só do material. Ou só da mão de obra, o material a gente... Ou seja, quando eu diminuí eu dividi, que eu cheguei à conclusão de que eu que estava errado, ele tinha o direito, ele não queria daquele jeito. O outro vazou fora, conversou com ele, o outro falou, não, mas eu não achei que era desse jeito. Ou seja, amigo, você confia em amigo? Em negócio? Não, eu não confio nem em mim, gente. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis, contrata um profissional, mas só na conversa. A hora que ele vai fazer, faz a metade do que você conversou. E você não tem recurso para discutir com ele, porque se ele for na lei, a palavra é dele. Ou seja, a gente facilita as questões do perdão, as questões das ofensas. Mamãe dizia, quando um não quer, dois não briga. A gente nunca diz, mas é possível. É assim, é a verdade. Quando um nos provoca, se você não se sentir ofendido, vai embora. Vai embora. Não discuta. Porque senão você perde o veneno. Isso que Jesus disse, filho, não guarde nenhuma ofensa. Ofensa é veneno. E falando em perdão, a coisa mais difícil do mundo é a gente perdoar uma ofensa grande. Na lei divina, a ofensa se resolve lá no plano espiritual. Nós ofendi fulano me ofendeu, tal, a gente tem uma... Chega do lado de lá, para todos os dois em espírito. Aí um arrepende, fala, não, reconhece, o outro também falou, cara, eu vim cá, eu vou encontrar com você, me perdoa, se a gente estava lá. Não, tudo bem, passou, acabou o problema. Mas quando o prejuízo é grande, o que é um prejuízo grande? Perdeu a família. O outro matou um filho meu, matou um pai. Um prejuízo grande é aquele que tomou, de uma forma ou de outra, os bens que eu tinha. Eu perdi a família, perdi a casa, perdi tudo. E tem situações morais muito grandes. O estupro. E outros
valores que muitas vezes nos é roubado. Aí a mágoa fica de um tamanho, gente, que ela tende a ser um ódio. E nos tempos modernos são ódios, nos tempos modernos a gente pode dizer que são ódio dissimulado, a gente dissimula, nós somos mais evoluídos, né? Dissimula. Aí o outro às vezes vem nos pedir perdão. Ele arrependeu, ele reconheceu, vem cá, me perdoa, eu não te perdoo, de boca para fora. Não, está tudo bem, está tudo bem, mau coração. A gente, você perdoa, eu perdoei. Quer ver que não perdoa? O que eu estou falando? Aí passa-se um dia, você fica sabendo, ó, o fulano lá teve um prejuízo, mas está tendo a justiça divina. Nossa, perdoa não. O perdão é perdão, é esse que Jesus, e esse que a gente precisa aprender. Eu fiz toda essa rodeio aqui para a gente chegar nesse ponto. Não é fácil, não é fácil, por esse motivo. Ah, mas qual o grau de participação? Sempre tem, viu gente? Sempre tem. Só da gente estar naquele lugar, naquela hora, já é um problema. Por que você está lá? É isso? Então a gente tem que pensar nessa. Tem que tentar diminuir o volume da culpa. Se diminuir, a coisa fica boa. Tem uma história contada esses dias pelo Espírito, no livro que a gente psicografou, Vidas e Vivências, de uma mulher. Ela foi abortada. Um espírito, ela foi abortada e carregava um ódio muito grande no coração da mãe. E esse ódio, e fizeram, né, o reencontro dela, da mãe, arrependida no mundo espiritual, e etc, etc, etc. E ela, programaram para elas uma reencarnação para que a mãe pudesse devolver o prejuízo, né, que cortou uma reencarnação já em andamento. Mas ela não conseguia, apesar de todo o trabalho de evangelizações, etc, etc, ela foi muito sincera em dizer: eu ainda não perdoei minha mãe. O perdão verdadeiro. Para. Lá no final, ela busca um benfeitor, um comentário dela. Ela lembrou de uma fala no plano espiritual em que Simão Pedro, nós começamos aqui, recebeu o abraço do perdão de Jesus. E nós colocamos desse jeito, e teve um companheiro. Ah, mas Simão, abraço de perdão de Jesus? Afinal, mas Jesus não se sentia ofendido por Simão? Mas nós vamos entender, explicar. O que é esse abraço? A gente fala que perdoa, não é mais ainda está de boca para fora. Esse perdão precisa ser selado pelo abraço. E ela disse: se vocês tivessem a noção da energia de um abraço de perdão, gente, eu lembro, aí eu me lembrei, Paulo de Tarso, o doutor Saulo, ele entrou na casa do caminho, matou Estevão, prendeu, fez um escarrossel, correto? Lá no caminho de Damasco, quando ele ia buscar o Ananias, ele viu Jesus. E Jesus perguntou para ele, né, apareceu e disse: Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem me persegue. A partir daquele momento, Saulo se rendeu. O que queres que eu faça?
E ele então seguiu para Damasco. O próprio Ananias curou ele da cegueira. E o Ananias disse: meu filho, você conheceu Jesus, agora precisa conhecer a sua doutrina. Segue para Palmira. O teu mestre Gamaliel é um cristão. E o Saulo foi para lá e ficou 3 anos estudando os pergaminhos de Mateus. Terminada a conscientização, o que o Saulo disse? O Gamaliel disse: agora você vai na casa do caminho e peça perdão a Pedro, porque você fez um estrago lá, meu filho. E ele veio. Quando ele chegou na casa do caminho, totalmente mudado, mas a aparência não, alguém veio atendê-lo, conheceu ele, correu para dentro, atendeu ele e disse: ele falou, eu vim falar com Simão. Diga, Simão, que eu vim em nome de Jesus. O cara voltou lá dentro e falou: Simão do céu, o capeta voltou, é o doutor, e ele disse que veio em nome de Jesus. Você não acredita naquele. Simão disse: peça a ele para esperar. Beleza, beleza. Lá vai. Aí passou um dia, o Saulo lá na porta da casa do caminho sem poder entrar. 2 dias, por fim, toda a comunidade estava louca. Simão, o homem está morrendo lá, ó. Não saiu de lá, não comeu, não. Veio quando a gente leva água para ele, mas ele está sem comer, ele dormiu em pé. Se ele veio em nome de Jesus, ele deve esperar. 3 dias, quando deu 3 dias que ele não arredou o pé da porta, Simão disse: vai lá e traga ele. Peça para ele levar. Acabou, ó. Simão mandou sentar. O Saulo todo pensa 3 dias sem pé numa casa, sem comer, apenas tomando uma água, sem ninguém falar com você, e você lá na porta. A fraqueza que ele estava, né, gente? Emocional. Quando ele entrou, ele não sabia o que dizer para Simão. O que o Simão fez? A hora que ele avançou 2 passos, que entrou na sala, Simão disse: irmão Saulo, em nome de Jesus, dai-me um abraço. Aquele abraço foi um abraço do perdão. O abraço que a nossa irmã se referiu com Simão, porque Simão carregou 35 anos, porque ele morreu com 80. No dia da execução dele, que foi executado, que ele pediu para ser crucificado, queimado de cabeça para baixo, etc, etc. Quando terminou a execução, ele se viu livre do corpo, ele viu uma estrela descendo em forma de homem. Ao se aproximar dele, ele reconheceu Jesus. Ele quis abaixar-se para beijar os pés de Jesus. O Cristo disse: Simão, vem. E o levou nos braços. Não que Jesus tivesse mágoa dele, mas ele não tinha se perdoado, não tinha aceitado que ele foi perdoado, porque 35 anos ele carregou aquele peso de ter negado Jesus. Isso é um abraço do perdão, abraço verdadeiro. E a nossa irmã então diz: em breve a nossa irmã estará de braços, abraçando a mãe, e a mãe abraçando ela na maternidade. Vamos orar para que este abraço cele o perdão. Mas precisa ter um beijinho, gente. Porque muitas vezes, vocês foram criança, já vão fechar. Todo mundo foi criança aí, no meu tempo, quando os irmãos brigavam, papai, mas a mamãe era psicóloga, né? Porque todos os nossos pais tinham psicologia. Quando eles viam que 2 estavam arengando, chamavam os 2 e falavam assim: vocês são irmãos. Aí botavam o psicólogo aqui, ó, na mão,
chinelinho daquelas precapas, doída, abracem-se. Agora olhe para o outro, peçam perdão. E eu lembro que a gente bem quando abraçava, a mãe ia embora. O abraço precisa ser verdadeiro, o perdão precisa ser verdadeiro. Então, gente, a maior energia, talvez a maior redenção nossa é se um dia os nossos mais terríveis inimigos, ou sendo ele ou nós para ele, houver esse perdão e houver a iniciativa dos dois de se abraçarem para selar a amizade. Perdão não é difícil. A gente é que tem pouca força de vontade para perdoar. Busquemos Jesus. Não se sinta ofendido, porque se não sentir-se ofendido, você não tem que perdoar coisíssima nenhuma. Perfeito, gente? Um feliz ano novo para todos nós, né? Ainda está em tempo. Muito obrigado pela oportunidade. E se tiver alguém aí, viu, gente, na retaguarda, não perca a oportunidade. Perdoe. Não perca a oportunidade, se tiver uma ocasião, um grande abraço para selar esse perdão.